Já estou de volta e nós vamos lá para o sudoeste do estado agora. Hoje começa a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Nós vamos chamar a repórter Jádia Filadélfia. Jádia vai dar início, então, a essa entrevista. A Jádia é quem vai conduzir a entrevista aí com os prefeitáveis. Vamos chamar a Jádia aqui na nossa tela. Jádia, muito bom dia para você. Uma entrevista e traga aí, né, esse momento que o povo, tenho certeza, de Vitória da Conquista espera para saber quais são as propostas. Com certeza, Lorena, muito bom dia a você também. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nessa segunda-feira no Cabral no Ar, justamente o primeiro dia dessa série de entrevistas. Foi realizado um sorteio para definir a ordem das entrevistas e nessa manhã especificamente nós recebemos aqui no estúdio a candidata Maristela Schiavo. Ela tem 52 anos de idade, é professora de História, também especialista em Educação, Cultura e Memória e já foi candidata a vereadora aqui em Vitória da Conquista. Muito bom dia, candidata. Bom dia, Jádia. Bom dia, Vitória da Conquista. Bom dia, telespectadores da TV Cabralha. Eu estou muito feliz de estar participando dessa oportunidade que a TV Cabralha nos concede, porque a Rede Sustentabilidade não tem tempo de TV. Então, essa oportunidade que a televisão nos concede é o momento da população de Vitória da Conquista e região nos conhecer nossas propostas, saber o que a gente pensa e o que a gente pretende para a nossa cidade de Vitória da Conquista. Com certeza. Então, vamos agora ao sorteio do primeiro tema que vai conduzir a pergunta dessa entrevista. A primeira, né? Serra do Periperi. A pergunta, candidata, é quais são as propostas de políticas de preservação para a Serra do Periperi, que tem aí uma grande reserva, né, ambiental em nossa cidade? A Serra do Periperi, na verdade, ela é um patrimônio tombado do meio ambiente de Vitória da Conquista. É um patrimônio antigo que pertence à nascente da história da cidade, mas, infelizmente, tem sido degradada, apesar de ser um parque ecológico de preservação. A proposta que a gente coloca não engloba só a Serra do Periperi, né? A Rede Sustentabilidade é um partido que trabalha, sobretudo, com a preservação do meio ambiente, e o meio ambiente inclui seres humanos, plantas e todo o bioma, né? A Serra do Periperi sendo degradada durante muito tempo, décadas e décadas. Quando eu mudei para cá, em 96, ainda se retirava areia da serra, ainda se retirava materiais minerais da Serra do Periperi. E lá está localizado o Cristo de Mário Cravo, também um patrimônio histórico e cultural de Vitória da Conquista. Portanto, aquela região merece de nós toda a atenção possível. A preservação daquele espaço requer todo um tratamento que, infelizmente, Vitória da Conquista, até o momento, mesmo sendo tombado, volto a dizer, não concede àquela serra, não concede ao patrimônio ambiental de Vitória da Conquista. A proposta que nós colocamos de um plano de gestão compartilhada inclui, sobretudo, a participação da sociedade na preservação de todos os seus equipamentos e biomas. A Serra do Periperi não é diferente. Ok, vamos lá ao sorteio do segundo tema dessa manhã. Geração de emprego e renda. Com certeza, uma temática muito importante, né, para os cidadãos. Então, a gente quer saber quais são as suas propostas para gerar mais emprego e renda para o conquistense, o que é fundamental aí para que a sociedade cresça. A ênfase que nós damos no nosso plano de gestão compartilhada, vou frisar isso bastante, é na promoção da cidadania e do comprometimento da sociedade com a gestão pública. Como você bem frisou na sua questão, emprego e renda é imprescindível para a qualidade de vida das pessoas. E nós estamos falando de um tempo pós-pandemia. Nós estamos pensando em gestar uma cidade a partir de 2021, pós-pandemia, dentro de um governo, inclusive, em esfera nacional e estadual, que tem a preocupação, neste momento, de polarizar as candidaturas. Então, nós não temos como continuar investindo numa política de competição, mas numa política de solidariedade, que é o que a gente apresenta para a cidade de Vitória da Conquista, uma política de fraternidade. Emprego e renda
é a sobrevivência de cada pessoa neste país, de cada pessoa nessa sociedade. Então, temos em Vitória da Conquista uma excelente produção de biscoitos caseiros, tem gente produzindo doces, tem gente produzindo artesanato, uma indústria caseira ativa, né, na nossa cidade, mas essas pessoas precisam de implementos, elas precisam de uma política pública que dê a elas a segurança de ter reconhecido todo esse trabalho. Então, emprego e renda é sim uma preocupação importante, está dentro do nosso plano e a cidade pode conhecer com melhores detalhes dentro da nossa proposta. Ok, vamos ao terceiro tema dessa manhã, que é saúde. Um outro pilar, né, para qualquer sociedade. A pergunta referente à saúde, candidata, é: se eleita, qual será a sua proposta para melhorar o atendimento à população, especialmente na atenção básica de saúde? Esse ponto, para nós, é o ponto da prevenção. Não existe saúde sem que antes a gente pense numa segurança alimentar de qualidade, sem que a gente pense na condição de sobrevida dos idosos, na melhor condição de atendimento às crianças. Saúde é todo um plano integrado. Saúde não é um ambiente separado do modo de vida. E na nossa intenção, se eleita for, é ativar, aprimorar as unidades básicas de saúde. Trabalhar na prevenção é a melhor forma de garantir saúde à população, em todos os sentidos. E as unidades básicas de saúde, elas são o primeiro lugar onde a saúde de Vitória da Conquista tem que estar priorizada, tem que estar compartilhada com a população. Sempre eu vou usar esse enfoque no compartilhamento, porque a gestão que a gente pretende realizar, ela tem um sentido também pedagógico. A sociedade precisa estar integrada em todas as dimensões da administração pública e das dimensões do legislativo. A Câmara de Vereadores precisa ter mais comprometimento com a cidade. Ok, a quarta pergunta dessa manhã será sobre infraestrutura urbana. Nesse quesito, nós queremos saber como a senhora pretende melhorar as estradas da zona rural da cidade, que muitas vezes acabam, né, ficando um pouco de lado, já que não estão aqui dentro, no centro urbano de nossa cidade. Uma cidade polo como é Vitória da Conquista, que atende uma população flutuante de 2 milhões de habitantes, ela, impreterivelmente, ela tem problemas de infraestrutura, né? Que em uma gestão só é incapaz de conseguir resolver. Nós não nos apresentamos como salvação de nada. Nós nos apresentamos com a possibilidade de criar, junto com a comunidade de Vitória da Conquista, as soluções que são necessárias. Em relação à zona rural de Vitória da Conquista, os seus 200 e tantos povoados, seus 11 distritos, têm sido permanentemente reclamado pela população o abandono dessas unidades de vivência. O abandono inclui não só a infraestrutura de estradas, mas a própria condição de vida e permanência das populações rurais. Hoje, Vitória da Conquista está enfrentando uma dificuldade, vou usar essa palavra para não ser menos drástica, em relação ao transporte, por exemplo, né? Estivemos recentemente, no último final de semana, na região de Zé Gonçalves e Lagoa dos Patos, e lá tivemos contato com a comunidade que reclama exatamente da falta de infraestrutura, da falta de água e de transporte, principalmente para a população estudantil. Então, são problemas graves, extremamente graves, que o Plano de Gestão Popular Sustentável vai trabalhar junto com a comunidade. Ok, chegamos aí à quinta pergunta, portanto, metade, né, dos temas abordados nessa manhã. E o tema da vez é justamente mobilidade urbana. Você falou um pouco sobre essa questão do transporte público e é nisso que a gente quer pontuar, né, na verdade. Quais são as suas propostas para melhorar o transporte público na cidade, que é um serviço essencial para toda a população, para se locomover? Sem dúvida. Voltando a tratar dessa questão do transporte, que de fato foi passada ali pela questão da infraestrutura, reforço, o momento atual em Vitória da Conquista, o debate está colocado para a sociedade, né? A população está insatisfeita realmente com o que tem. Durante muitos anos ela foi convencida de que o monopólio público do transporte tinha sido quebrado, mas o que nós tivemos foram 2 empresas dividindo modais e corredores de ônibus.
De lá para cá, ao longo desse tempo, a cidade cresceu e, obrigatoriamente, a demanda por melhor infraestrutura de mobilidade também cresceu. Hoje temos uma população trabalhando de modo auxiliar as linhas de ônibus, né? Essa população, chamada de vanzeiros, né? É uma expressão utilizada, foi convencida no processo eleitoral passado de que seriam regularizados e a verdade é que essa regularização não veio e o caos se acentuou bastante na cidade. Por isso, nós insistimos, conversar com a comunidade, saber o que eles precisam, o que eles pretendem e como essas soluções realmente são viáveis no chão de cada pessoa, é o que a gente precisa fazer. Não dá para decidir como que uma prefeitura vai se resolver sem que a população diga, de fato, o que ela necessita, né? A engenharia de trânsito, ela é uma necessidade. Não pode ser um cargo entregue a um comissionado sem nenhum conhecimento técnico. A cidade crescendo, ela demanda qualificação na prestação de serviço. E os prestadores de serviço demandam ser melhor qualificados para isso. Okay. Vamos então à sexta pergunta dessa manhã. E o tema é violência. É um tema delicado, com certeza, né? E a pergunta é como a gestão irá trabalhar junto com o governo estadual para que se minimize os índices, diminua os índices de violência aqui no nosso município. Nós tivemos, segundo o IBGE, a triste constatação de que Vitória da Conquista, IBGE 2019, faz parte de um índice muito nefasto. Está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Isso nos coloca uma responsabilidade muito grande de pensar a segurança pública a partir da prevenção. Nós acreditamos, como educadora que sou, na prestação de serviço através da arte e da educação, através da cultura, da valorização das culturas periféricas nos seus locais de origem. Se nós investirmos, enquanto sociedade, na prevenção dos delitos e na capacitação de crianças e jovens, a gente inclui na sociedade uma cultura de paz, uma cultura de não violência e, eu acredito sinceramente, a gente diminui a possibilidade dessa criança e desse jovem ser cooptado para o crime, ser cooptado para um caminho de marginalidade. Não é possível a gente pensar em segurança apenas na ponta do extermínio, do aprisionamento ou da penalidade sobre o delator, sobre a criança e o jovem, principalmente, friso muito isso, porque é ali que começa a sociedade, cumprindo penas. Né? A casa do menor infrator é importante, ela é importante, mas mais importante que a casa do menor infrator é a casa daquela família em condições de viabilidade. E o jovem, o adolescente, na periferia de Vitória da Conquista, tem uma cultura muito rica, e essa cultura precisa ser viabilizada pelos poderes públicos, através de uma Secretaria de Cultura eficiente, através de uma prefeitura que olhe para esse jovem, porque se ele não tiver opção, o que nos resta é lamentar, né? O índice de violência é agravante, o número de crianças, principalmente meninos negros, entre 19 e 25 anos, é um assassinato praticamente cotidiano no nosso país. Nossa cidade não demonstra números diferentes. Então, a gente está sempre pensando na prevenção, no alinhamento da fraternidade e da solidariedade entre as pessoas. Okay. Sétimo tema, nós vamos abordar é a seca. Vitória da Conquista ela está em situação de emergência por conta da seca. Essa é uma realidade que vem se repetindo a cada ano, né? E a pergunta é justamente como a senhora pretende ampliar o trabalho dos carros-pipa que fazem a distribuição de água nos distritos, né? Que ficam tão dependentes nesse momento de seca. Na verdade, a seca ela é uma condição endêmica, né? Nós vivemos no semiárido. E a seca, desde o Brasil Império, ela é uma temática recorrente a cada eleição, né? Vivenciamos, de fato, um período de seca muito intenso, muito grave, mas eu costumo dizer, quando eu faço palestra, dou aula, etc., que nós, na cidade, não temos exata dimensão do que é enfrentar uma seca. Isso é infelizmente, é uma tragédia que ocorre principalmente na zona rural. Conforme eu disse, na visita que fizemos
no distrito de Zé Gonçalves e também na Lagoa dos Patos, que é um núcleo quilombola, lá nós tivemos a informação que a água da Embasa chega até Itaipu, embora seja relativamente perto, mas não tem uma extensão de água até a Lagoa dos Patos, né? É poder público negando acesso à água à população rural. E isso a Prefeitura de Vitória da Conquista tem que estar atenta, através das suas secretarias de atendimento à população da zona rural, tem que estar atenta. Nós, na cidade, não temos a chance, a oportunidade de abrir uma torneira, encontrar água na torneira, e se não encontrar, ficar chateado com a Embasa. Mas, para nós, é mínimo a condição de enfrentamento da seca. A convivência com a seca demanda também a aclimatação das pessoas que lá estão. Melhor condição de vida para que elas continuem permanecendo na sua região e tenham condições de qualidade de vida, né? Porque não se combate a seca, aprende a se conviver com ela. E a região nossa, embora o território seja aparentemente seco, mapas hidrológicos mostram que a gente tem bastante água. Bastante água. A indústria do carro-pipa, conforme é chamado por muitos estudiosos, ela é um socorro imediato, mas ela também onera muito o poder público. Nós precisamos descobrir meios de enfrentar essa situação capitalizando água mesmo, captando água do solo, buscando através de fontes alternativas minimizar o problema da seca, a construção de poços artesianos. Existem hoje alternativas, inclusive, dentro dessa política global de preservação ambiental, que podem minimizar isso. A Rede de Sustentabilidade tem uma série de exemplos nesse sentido, trabalhado no país inteiro e principalmente no semiárido nordestino. Nós temos agora um pouco mais de 2 minutos e 3 temas ainda. Vamos ver o que sai para a gente poder abordar ainda nessa manhã. Certo. Esporte, cultura e lazer. A senhora abordou um pouquinho no tema violência, né? Mas agora, especificamente sobre essa temática, queremos saber quais são as políticas públicas para fomentar a cultura aqui em nossa cidade, se a senhora for eleita. Serei eleita. A Vitória da Conquista vai voltar 18 no dia 15. O esporte e a cultura, posso falar com um pouco mais de propriedade dentro do aspecto cultural, uma vez que eu estou presidente do Conselho pela 2ª vez, embora licenciada por força da lei eleitoral. A cultura de Vitória da Conquista ela é muito rica, é uma cultura que tem um fundo de tradição muito forte e que, ao longo do tempo, ela foi sendo descaracterizada, colocada de lado como coisa sem importância, principalmente a cultura que vem da zona rural. Foi reabilitada há alguns anos atrás a importância dos ternos de reis para a cultura da cidade. Mas o que acontece? Eles aparecem apenas durante o Natal da cidade e durante todo o ano esses agrupamentos são esquecidos, né? Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. A cultura ela é um meio permanente de educação e aprimoramento e fonte de renda para muita gente. Dentre as nossas propostas está a formação de um polo cultural em Vitória da Conquista, que atenderá ao audiovisual, que atenderá a uma infraestrutura melhor colocada, volto a dizer, com sentido pedagógico de educação e de prevenir maiores danos à sociedade. O esporte, por sua vez, também uma atenção diferenciada. Conquista tem, dentro da rede escolar, do ensino fundamental e médio, excelentes atletas, mas não existe uma política de incentivo a esses atletas. Num país que tem no futebol uma das suas fontes, várias escolinhas de futebol na periferia de Vitória da Conquista demandam atenção permanente para a formação de profissionais de alto impacto, de profissionalizar esse jovem dentro do esporte. O lazer em Vitória da Conquista, infelizmente, também é relegado. Não basta construir uma praça. Isso é importante, muito importante, mas essa praça ela precisa de uma infraestrutura mais contemporânea. Ela precisa dar acesso a idosos, a jovens, crianças, mas ela precisa também de uma inclusão digital. Tem 30 segundos, candidata. Pronto. Precisa também de inclusão digital, né? Conquista precisa se integrar ao mundo contemporâneo. Então, todas essas temáticas estão colocadas no nosso plano, estão colocadas como proposta e cada pessoa que lê vai entender melhor detalhes. Ok, temos aí 22 segundos para finalização.
Vou passar para 16 segundos, perdão. Vou passar para as considerações finais, que eu acredito que não dê para responder uma nova pergunta, né? 16 segundos. 16 segundos para dizer para a Vitória da Conquista que eu agradeço a oportunidade. Cheguei aqui em 1996, aprendi a amar essa cidade, agradeço imensamente, porque aqui eu terminei de criar meus filhos, terminei a minha formação, me coloquei como cidadã e hoje me proponho a governar a Vitória da Conquista. Seu tempo acabou, candidata. Agradecemos a sua presença aqui no nosso estúdio. Hoje aqui a candidata Maristela Schiavo e amanhã teremos o candidato do Partido Progressista, Romilson Filho. Uma oportunidade aí para os conquistenses, moradores da cidade, conhecerem o candidato e também as suas propostas, né? Eu volto com você, Lorena. Jádia, muito obrigada. Maristela também aí pela entrevista. Olha só, gente.